Boa noite a todos, obrigada pela presença. Nós vamos começar a apresentação da linha de pesquisa de trabalho, tecnologia e organização para os interessados no programa de pós-graduação em engenharia de produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu estou gravando essa apresentação, mas no final nós teremos uma conversa, né? E aí eu paro a gravação para a gente poder efetivamente conversar aí com os interessados. Bem, estamos aqui comigo hoje o professor Mário Salerno, o professor Roberto Marques e o professor Tiago Sigai. Nós trabalhamos aí na linha de pesquisa de trabalho, tecnologia e organização, e ao longo da apresentação, cada professor vai falar um pouco das pesquisas que realiza, contar um pouco, enfim, sobre o mestrado, e eu vou começar, né, trazendo brevemente, né, para quem ainda conhece pouco sobre o que é o mestrado, falando um pouco, né, do que é a formação na pós-graduação estrito sensu, e depois a gente avança especificamente para as apresentações de cada professor. Bem, especificamente a gente está falando hoje do mestrado, mas podemos falar também um pouquinho de como que funciona o doutorado, e a lógica da pós-graduação estrito sensu é formar pesquisadores, né? Mas será que formar pesquisadores significa o que é para atuar apenas com a pesquisa, a atividade de docência na universidade? E aqui a resposta é que não, né? A gente forma pesquisadores e desenvolve as competências de pesquisadores que podem atuar tanto na docência, na universidade, desenvolver as competências de pesquisa para a universidade, mas a gente tem aí nossos alunos trabalhando em diversas áreas, seja no ambiente corporativo privado, seja em instituições públicas, seja em ONGs, seja desenvolvendo as suas startups, né, dos seus projetos de pesquisas avançando para o desenvolvimento de empresas. Então, a formação de pesquisador e as competências para o pesquisador em diferentes áreas, né? Mas o que é essa formação desse pesquisador, né? Como é que funciona um mestrado para formar essas competências de pesquisa? Talvez vocês tenham bastante acostumados com a pós-graduação lato sensu, né? Que vai formar, por exemplo, no cursos de especialização, cursos de MBA, que tem um foco em apresentar para os alunos ferramentas, conceitos já conhecidos, né, e para aplicação num contexto específico do aluno. Na pós-graduação estrito sensu, o foco já está no desenvolvimento de conhecimento, principalmente um conhecimento novo, né, então a gente vai trabalhar com o candidato, no caso, tornando-se alunos, para o desenvolvimento desse conhecimento novo e ser capaz, a partir de um conhecimento com base com uma metodologia, aprendendo sobre uma metodologia rigorosa, o conhecimento de uma metodologia científica, conseguir desenvolver os seus projetos de pesquisa. O que significa, aí aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o edital ele é composto por uma etapa que é a prova, mas ele tem uma etapa que o aluno ele tem que apresentar um projeto. E nesse projeto, significa que vocês têm que escolher uma linha de pesquisa, por isso que ao longo dessa semana, a gente vai apresentar as diferentes linhas de pesquisa, sendo o TTO uma delas, né? E então, o aluno, ele escolhendo uma linha de pesquisa e entrando nessa linha de pesquisa, ele vai compor um projeto. Desse projeto, ele vai participar de disciplinas que estejam relacionadas com o tema desse projeto. Então, quando a gente fala numa base conceitual sólida, o aluno vai, ao longo da sua formação, fazendo disciplinas que são focadas para ajudar no desenvolvimento daquele projeto. Significa que o aluno, que ao ele entrar no mestrado, ele não vai fazer uma disciplina igual, todos os alunos vão fazer a mesma formação. Não, o foco dele vai ser composto com seu orientador no desenvolvimento da pesquisa naquela temática, tá? E eu acho que uma coisa muito importante também, uma habilidade importante na pesquisa é o desenvolvimento do pensamento crítico. Significa que o aluno ele vai para o mundo, né, vai perceber num ambiente problemas que sejam importantes, aqueles problemas que ele reconheceu como importante, e vai vir para um ambiente de pesquisa com uma metodologia bem estruturada para investigar aquela problemática e propor
aí respostas científicas para essa problemática que ele está desenvolvendo. O que significa que um produto da pesquisa é a publicação, né? E aqui, trabalhando no sentido de publicação, é fundamental, dado que é a forma de comunicar a pesquisa que foi desenvolvida para toda a comunidade e ter a validação da comunidade científica. Então, aqui um panorama um pouco geral, para depois a gente conversar de uma maneira mais específica, né, nessa formação e como funciona o curso aí de mestrado. Então, depois que o aluno ele faz essas disciplinas, ele vai apresentar o seu projeto para uma banca de qualificação, que valida esse projeto, já, né, depois de um período aí no seu mestrado, e aí sim ele avança nas próximas etapas de coleta de dados, enfim, para seguir no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, também tem as disciplinas de metodologia, além das disciplinas conceitualmente relacionadas ao projeto do aluno. Bem, o TTO, a gente trabalha, a grande base teórica do TTO é teoria organizacional, depois vocês vão ver um pouco nas linhas que os professores vão apresentar, que é um campo que estuda como as organizações funcionam e se transformam. Eu acho que se transformam tem um peso importante, porque a gente vai vendo mudanças no contexto e vai tentando entender como que isso impacta o projeto organizacional, a organização e a gestão, a organização do trabalho, ou, por exemplo, aqui levando a outros desdobramentos, né, uma das linhas de pesquisa que vai trabalhar a inovação organizacional, ou como que eu organizo a empresa para inovar de maneira sistemática. Então, tudo por trás, eu estou pensando como que as organizações funcionam e como que elas se transformam, e vou recortando aí diferentes temáticas que façam sentido para o contexto que a gente está, o ambiente contemporâneo, ou que não tenham respostas especificamente para aquela temática. Então, por exemplo, a organização frente a disrupções no ambiente, o contexto da sustentabilidade e como que eu trabalho isso na organização, a transformação digital e como que eu penso a organização para a transformação digital, temas maiores em termos de impactos sociais, por exemplo, a mobilidade, como que se articula esse tema na organização e para os diversos atores do ecossistema. Então, são temas que aí a gente vai tratar um pouco com vocês agora na fala dos professores. E para começar, eu gostaria de chamar o professor Mário Sérgio Salerno, para contar um pouco enfim, das pesquisas que ele vem realizando. Mário. Eu saí falando sem ligar o microfone, agora vai. Bom fim de tarde, bom começo de noite para todo mundo. Se vocês quiserem abrir a câmera, sintam-se à vontade, aí que a gente vê vocês, a conversa rola mais fácil. Meu pano de fundo é teoria organizacional, então eu atuo com uma série de digamos assim, desdobramentos, tá, de aplicações de teoria organizacional, que, assim, muito simplificadamente, é como divide, como coordena o trabalho dividido, né? Isso dá milhões de desdobramentos, mas enfim. Né? Então, vamos pegar aqui esses projetos que eu estou, alguns deles eu estou trabalhando, outros, digamos, eu gostaria de me envolver, né? Se tiver algum interessado. Bom, esse 01, né, é um trabalho, um projeto que é desenvolvido junto com o pessoal de Ribeirão Preto, da USP, e o pessoal de uma universidade de Belém, não é a federal, mas esqueci o nome, né? E basicamente a ideia é o seguinte: para manter a floresta em pé, né, uma coisa é ter legislação, ter fiscalização, etc, etc, mas mora muita gente lá. Então precisa ter um meio de vida, né, que implique em manter a floresta em pé. Né? A gente começou a estudar sistemas agroflorestais para de Belém. Né? No fim dessa semana eu vou para Santarém. Eu vou ficar a próxima semana lá, tem algumas comunidades e tal. Então a ideia inicial foi mapear um pouco as incertezas nesse tipo de produção, né? E tentar ver quais opções
de produção de valor com comunidades, não em zonas francas tipo Manaus, tá? Com comunidades locais que se ajudem, que isso os ajude a fixar na reunião. Há milhões de questões, por exemplo, os jovens não querem ficar nas comunidades, né? As comunidades são paupérrimas, com algumas exceções, né? E assim vai. Bom, então, o tema geral é esse, tá? Sistemas agroflorestais, dá para ampliar um pouco isso, tá? Tentar ver, mapear, aí tem uns métodos para isso, as incertezas nesse tipo de produção, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo? Qualquer coisa vocês me perguntem. Tá? Um outro que nós acabamos de fechar, um projeto FAPESP grande, dos 6 anos, tá? Ana, tem uma pergunta aqui do Vitor. Né? Vitor, acho que depois a gente vai conversar sobre o processo de seleção, tá? É isso, Ana. Ah, bom, então esse número 2 aqui. Né? Isso mesmo, Mário. No final a gente vai abrir para conversa, enfim, tá bom? Tá. Esse projeto 2 é um projeto que rola há bastante tempo. Tá? Teve um financiamento grande da FAPESP durante 6 anos. Tem algum do CNPq agora, né? Que é discutir inovação radical e exclusivamente radical, não é qualquer tipo de inovação, não é transformação digital, etc., tá? Em empresas estabelecidas, tá? Como é que elas se organizam para isso, como é que elas mobilizam recursos e assim vai. Tá? Tem um desdobramento, tá? Que é esse de inovação no setor público, tá? Que nós temos uma atuação de longo prazo com a Polícia Federal, ajudando-os nós ajudamos a desenhar, a implantar um centro de inovação, centro corporativo de inovação. Isso se desdobra, tá? E o setor público é bastante peculiar por legislação, basicamente, né? Então tem algumas coisas aí. Esse é outra frente bem interessante, tá? E as outras duas, tá? Nós tivemos uma ação, quer dizer, o grupo aqui teve uma ação em inovação social, basicamente tentando entender o que é e qual é o processo de desenvolvimento de inovação social, que não é nem do processo de inovação, digamos, incremental tradicional, vão melhorar um produto existente, nem o de inovação radical, vão desenvolver alguma coisa que nunca ninguém fez, e nem de startup. Né? Então, como é que é a coisa? Já teve uma tese de doutorado que saiu, mas isso é algo que precisa aprofundar. E um outro, que é mais uma vontade do que algo, um projeto que esteja rolando em si, tá? Há um tempo atrás, a gente teve um levantamento em algumas favelas de Belo Horizonte, com uma doutoranda daqui, que fez aqui, que é de lá, tá? E tem uma ideia de entrar em contato com a CUFA, até conhece a Central Única das Favelas, que até conheço algumas pessoas lá, para tentar fazer um levantamento mais geral da produção que existe na favela, que é uma coisa assim inacreditável. Tem muita coisa que a gente não sabe nada sobre isso. Tá? A gente faz mais ou menos isso com estudo de caso, tá? Exceto talvez algum ou outro survey que dê para fazer alguma coisa mais, um pouco mais quantitativa, com apoio de alguns métodos. Ok? Acho que é isso. Eu também oriento, conforme for o caso, em mudança organizacional, transformação digital, etc, etc. Ok, gente? É isso, Ana. Obrigada, Mário. Agora vamos passar para o professor Roberto Marques. Então, boa noite a todas e todos. Eu estou atualmente trabalhando, bom, a minha base, como a Ana e o Mário falaram, também é a parte de teoria organizacional. Eu ministro aulas na graduação e na pós-graduação sobre esse tema. Trabalho bastante com a abordagem, eu não sei quantos estão familiarizados com a sociotécnica,
que é uma das versões. Desculpa o barulho, já vai acabar. É uma abordagem de organização, de projeto organizacional, e atualmente eu estou bastante interessado, bastante concentrado na questão da mobilidade urbana sustentável, né? Mobilidade urbana sustentável, ela tem um pé em cada uma e nas interfaces de trabalho, tecnologia e organização. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em novas formas de motorização, eletrificação da frota, os vários tipos de combustíveis, biocombustíveis, etc., etc. Quando a gente fala em organização, tem a ver com a organização de sistemas de mobilidade urbana. Então, por exemplo, tem uma aluna minha que está trabalhando com a mudança tecnológica na parte de ônibus urbanos na cidade de São Paulo. Como vocês talvez tenham alguma informação, pelo menos acho que todos têm, né? A cidade de São Paulo, em particular, mas o Brasil todo está bem atrasado na questão de mudança dos ônibus, pelo menos, né? De uma eletrificação, de uma motorização a diesel para formas mais sustentáveis, né? E São Paulo ensaiou uma série de iniciativas, mas ainda é muito lenta essa mudança na cidade de São Paulo, e tem uma aluna estudando essa questão com base nesse tripé, né? Qual é o planejamento que existe na cidade de São Paulo para a mudança da motorização de ônibus urbanos, quais são as dificuldades de implementação, quais são os atores relevantes, que conflitos existem. Então, ela está mapeando e estudando esse tema, né, que tem a ver com uma cidade de São Paulo e um aspecto específico. Uma outra aluna minha está trabalhando com a questão do tema da economia circular na indústria automobilística, em particular, como que se organiza negócios e processos, né, para reaproveitamento de peças, sistemas, de carros que são colocados fora de linha, ou de alguma forma são desativados e que tem uma série de componentes que podem ser reaproveitados, e já existem alguns negócios aqui no Brasil sendo organizados em torno dessa cadeia de reaproveitamento, né? Em alguns países fora do Brasil, essa cadeia é bem mais desenvolvida. No Brasil, a gente ainda tem alguns passos a serem dados, né, para tentar chegar um pouco mais perto desses desdobramentos a nível internacional. Tem uma legislação que está incentivando esse tipo de negócio, portanto, a cadeia automotiva como um todo, ela também, não só ônibus, né, mas caminhões, ônibus, etc., automóveis, podem ser estudados sob essa perspectiva. Então, tem a pegada principal, não é tecnologia, né, então existem outras áreas de engenharia que estudam com muito mais detalhes o projeto de um motor, comparações entre desempenhos e motores, etc. A gente trabalha com tecnologia, mas não se aprofundando muito no detalhamento. Então, é uma abordagem multidimensional, como está sendo colocado aí, leva em conta vários aspectos, né? Além do trabalho, tecnologia e organização, tem sempre, vamos dizer, como os negócios eventualmente são formados em torno dessas questões, especificamente na parte de economia circular. Tem também, eu tenho trabalhado, e aí tem a ver com o meu time de pesquisa, que se envolveu nos últimos tempos com 3 trabalhos de pesquisa que giram em torno da comparação do nível de emissões de diferentes veículos, com diferentes motorizações. Então, tem um aluno meu que fez um trabalho que foi publicado, inclusive esse ano, que faz uma comparação levando em conta automóveis com diferentes motorizações, e qual é o nível de emissão de cada um desses automóveis, considerando o ciclo de vida completo desses automóveis, ou seja, toda a etapa de fabricação desses automóveis, né, o uso deles e o descarte deles. É uma abordagem de life cycle assessment, né, uma comparação
de emissões, levando em conta o ciclo de vida desses automóveis. Um outro aluno meu fez alguma coisa parecida com ônibus, com os ônibus urbanos, levando em conta os aspectos da cidade de São Paulo, e nesse caso ele fez uma conexão bem interessante, uma composição do nível de emissões com os custos totais de propriedade desses automóveis. Ele juntou esses dois indicadores num único indicador e também fez uma comparação de diferentes motorizações para ônibus urbanos, considerando os fatores específicos da cidade de São Paulo. É um trabalho que a gente está trabalhando no sentido de tentar publicar também. E, finalmente, ainda nesta linha de emissões ou de custos totais de propriedade, uma aluna minha está trabalhando com os aspectos relativos a custos totais de propriedade, mas incorporando alguma coisa que ainda é muito pouco estudada na literatura em geral, que são os custos externos, vamos dizer assim, os custos sociais e ambientais que decorrem do uso de veículos. Então, por exemplo, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, a ideia de custo total de propriedade é quanto custa você comprar e manter o carro até o final da vida dele. Então, você envolve não só o valor de compra, né, o valor de venda depois de algum tempo, mas também impostos, depreciação, uma série de outras coisas. E essa terceira aluna que está trabalhando nesse tema, está considerando os aspectos de custo para a sociedade, ou seja, quanto custa para a sociedade você dirigir um carro, por exemplo, a diesel, ou um carro a gasolina, ou híbrido, ou elétrico, quanto isso custa para a sociedade em termos ambientais e sociais, que é um tema emergente aí nesse campo, né? Então, a aplicação prática, acho que ficou claro, através desses vários exemplos, é o tema que eu estou trabalhando com mais afinco aí nos últimos tempos, é onde eu tenho interesses em alguns temas novos que podem ser estudados por aqueles que tiverem interesse. Eu fico por aqui e depois me coloco à disposição de quem tiver interessado. Obrigado, Ana. Obrigada, Roberto. Vou passar agora para o professor Tiago. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Mário. Obrigado, Roberto. Bom, então, eu sou o Tiago e, como todos aqui explicaram, né, em diferentes perspectivas, eu também estou interessado em entender, compreender melhor como as organizações funcionam e como elas se transformam, né, ou como podem se transformar, só que o meu foco está mais em sustentabilidade, né? E aqui eu chamei aqui de sustentabilidade organizacional e trabalho, que tem uma pergunta de pano de fundo, vamos dizer assim, que serve para todos os temas que eu tenho interesse em trabalhar, né? Que quando a gente fala em sustentabilidade, talvez no senso comum, talvez uns anos atrás, a gente tinha aquela visão que eram aspectos ambientais, né, ou até mais menores ainda, são empresas sustentáveis, são empresas que reciclam, por exemplo, né? Então, quando eu estou falando aqui de organizações sustentáveis, estou perguntando sustentáveis para quem, a ideia é que, como parte, né, dessa sustentabilidade, a gente inclui também aspectos, né, muito mais amplos, como, por exemplo, o futuro do trabalho, a relação entre o trabalho e a saúde das pessoas, como a gente integra, né, novas tecnologias e como, enfim, as organizações podem contribuir, né, para uma sociedade mais justa e sustentável, tá? Então, eu coloquei aqui, né, em 5 tópicos para tentar explicar melhor algumas linhas, né, que eu tenho feito projetos e, como o Mário falou, alguns que eu pretendo fazer, tá bom? O primeiro aqui, sobre responsabilidade social corporativa, a ideia aqui é a gente investigar como as empresas podem ir além do discurso, né, ou realmente assumir aí compromissos que tragam impacto real positivo, não só para o meio ambiente, novamente, mas para a sociedade, para as próprias pessoas que trabalham, né, nas organizações. O 2, que é ergonomia da atividade, a ideia aqui é a gente analisar o trabalho real das pessoas,
né, e analisar no sentido de buscar entender, né, buscar compreender como a gente pode melhorar esse trabalho humano, né? E melhorar esse trabalho humano pode vir também de diferentes maneiras, né? Pode ser com a integração de novas tecnologias, novos modelos de gestão, e a ideia aqui não é só tornar esse sistema produtivo, essa organização mais eficiente, né, ou com maior produtividade, é também, né, a gente dá atenção à saúde, à segurança, ao significado do trabalho das pessoas. Tá? O 3, ele tem uma relação mais direta com tecnologia, mas continua tendo esse foco no trabalho humano. E aqui eu estou falando mais do futuro do trabalho, né? E principalmente aqui, como inteligência artificial, né, ou de modo mais amplo, transformação digital, indústria 4.0, como isso tem impactado o trabalho, como isso tem mudado, né, profissões. Então, né, são muitas oportunidades, né, que essa transformação digital traz, mas também olhando pelo lado dos riscos, né, como que a gente pode, então, transformar o trabalho, transformar as organizações usando, né, essas tecnologias, mas também prestando atenção em como isso impacta o trabalho das pessoas. Tá? O 4, e a gente tem, né, um projeto da FAPESP, que já está em andamento aqui no departamento, que trata de economia circular, né, e nas pesquisas de economia circular, né, em grande parte delas, o foco é ambiental. Então, está acontecendo na pesquisa de economia circular um pouco do que aconteceu com as pesquisas em desenvolvimento sustentável lá no início, né, que era sinônimo de ambiente, pesquisas, né, que vão tratar aí dos impactos no meio ambiente. Então, aqui a gente percebe, né, essa lacuna, né, essa falta dessa questão de justiça social, né? Então, aqui o que a gente propõe é que como a gente pode, então, fazer, né, essa transição para modelos de economia circular, mas, né, sem deixar ninguém para trás, vamos dizer assim, como que a gente, então, inclui nessa conversa, nessas estratégias, as pessoas também. E, por último, né, educação e engenharia para o desenvolvimento sustentável, a ideia aqui, então, é a gente pensar quem que vai fazer essas mudanças, né? Quem que vai trabalhar nessas empresas, quem que vai, né, ser aí os protagonistas, né, dessa mudança. Tem vários, né, mas um deles é justamente o engenheiro, ou o gestor, né, ou o profissional que vai trabalhar com essas questões de sustentabilidade. Então, esse ponto 5, ele tem uma relação com educação e engenharia. Tá? Então, é a gente investigar, né, novas formas e maneiras de formar engenheiros, né, com pensamento crítico, uma visão sistêmica, né, então que vão poder contribuir, né, para todos esses aspectos dos outros pontos. E, por fim, né, eu coloquei pequenininho aqui, mas é mais para dizer que, em termos de métodos, eu trabalho tanto com métodos qualitativos quanto quantitativos. Eu geralmente gosto de trabalhar os dois, né, na mesma pesquisa. Então, esses temas, né, estão abertos aí para quem tem interesse em fazer uma pesquisa com um olhar crítico, de natureza interdisciplinar, né, que tem vontade, então, de estudar, compreender melhor o problema e pensar, né, em soluções para as organizações serem mais justas, mais sustentáveis, né, e o papel delas na sociedade. Então, é isso. Obrigada, Tiago. Bem, e agora, para falar um pouco das minhas pesquisas, né? Eu trabalho bastante junto com o professor Mário Salerno na temática de gestão da inovação, e recentemente alguns outros temas também articulados, acho que é como todo mundo trouxe, né? A nossa base teórica é teoria organizacional, então a gente vai olhar a coordenação, a gente vai olhar
a relação de estrutura, estratégia, pessoas, e alguns temas foram se desdobrando. No caso de resiliência organizacional, acho que veio muito em função é uma temática que a literatura começou a se desenvolver mais fortemente, mais recentemente, muito relacionada à crise da Covid, né? Então, é um tema que eu comecei a investigar um pouco mais, e dentro de resiliência organizacional, a gente tem, né, um olhar de resiliência, que é a resiliência para você voltar ao estado anterior da organização, né? Então, eu enfrento a crise e eu volto naquele momento anterior. O meu olhar não é esse. O olhar aqui é da adaptação, do aprendizado e da evolução, né? Então, dado que as organizações, as crises não acabaram, né? Diversas crises que as organizações vem enfrentando, e aí, quando eu estou falando de crise, pode ser as crises episódicas, como foi o caso da Covid, como outras coisas que a gente pode chamar de crise, como grandes disrupções tecnológicas no ambiente, que desestabilizam as organizações, e como que elas avançam, aprendem, conseguem levar esses enfrentamentos da crise para avançar, enfim, para avançar para contextos futuros. Essa discussão específica também se desdobrou uma outra temática que parece fazer bastante sentido e conversa muito com o meu projeto que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado, que é a discussão da colaboração, né? Dado que a gente está num ambiente, num contexto de crises recorrentes e com grandes desafios em termos de sociedade, como que a gente pode pensar uma construção coletiva de futuros desejados através da colaboração, em que atores, e a gente chama de atores heterogêneos, né? A construção que envolve a universidade, a empresas, as startups e diversas instituições que têm formas de trabalho diferentes, mindsets diferentes. Como que a gente pode pensar identificar as barreiras e os facilitadores para essa construção de futuros desejados, né? Então, foi um pouco nesse contexto, também um projeto aí que começa já, a gente já submeteu para a FAPESP, então tenho aí interesse em avançar nesse desdobramento. E dentro da temática também que a gente já vem trabalhando, acho que um pouco na linha do que o Tiago traz, de organização do trabalho, que envolvem aí mudanças potenciais no ambiente, que envolve, por exemplo, novas tecnologias, novos modelos de trabalho, e o impacto disso na organização do trabalho e também no trabalhador. E acho que decorrente também, né, esse grande contexto, acho que de mudança, de crises e de mudanças, que eu acho que perspassam em todas as minhas temáticas, também trago a questão do ensino de engenharia, que a gente vem acompanhando com bastante atenção, e acho que a gente fala em ensino de engenharia muito em função do nosso contexto, mas o ensino superior, se a gente fosse pensar de uma maneira geral, como a gente vem fazendo uso e testando alguns usos de inteligência artificial como abordagem pedagógica, e também inteligência artificial em outros processos, e desenvolvendo aí ferramentas de engajamento, ou fazendo essa avaliação dessas ferramentas, o que funciona, o que não funciona, buscando aí desenhar esse novo contexto da educação. Então, quem tem interesse também em ensino de engenharia e essas novas tecnologias, a gente também está desenvolvendo pesquisa nessa temática. Em termos de metodologia, e também tanto pesquisa quantitativa quanto pesquisa qualitativa, mas vim também desenvolvendo aí, aprofundando bastante em pesquisa qualitativa. Então, a gente tem uma disciplina de métodos tópicos avançados de pesquisa qualitativa, que o aluno que entra no programa e vai desenvolver pesquisa nessa temática, então ele tem um apoio de aprofundamento também nesse tema de pesquisa quali, além da metodologia de pesquisa como um todo. Então, a depender, acho que é muito mais em cima do problema, né, mas a gente trabalha tanto com as duas abordagens, tanto quant quanto quali. Aí uma sugestão, né, para quem tiver interesse, né, tá aí pensando no seu projeto, para escrever o projeto, quais são os recortes possíveis, eu sugiro aqui olhar o site do LGI, que é o Laboratório de Gestão de Inovação, que mais particularmente eu, professor Mário, mas tem diversos outros professores também envolvidos, e vocês podem encontrar as nossas publicações, além do acesso pelo Lattes, que eu acho que é importante acessar o Lattes de todos os professores, né, para conhecer os trabalhos, as produções. Aqui no tópico de produção, vocês encontram as publicações dos artigos que a gente tem apresentado em congresso, ou publicado em revista, vocês conseguem acessar o link e identificar um pouco das temáticas, também produção em termos de livros,
capítulos de livros, eventos que a gente costuma participar, então também pode ser uma boa fonte de inspiração para o desenvolvimento dos projetos de vocês. Bem, e a gente pode entrar agora um pouco na conversa do processo seletivo, mas já trazendo para vocês, imagino que vocês já tenham acessado, né? Então, as informações do edital, elas estão aqui no PPGEP, né? ppgep.poli.us.br. Se você clica em processo seletivo, você vai encontrar aqui as informações do edital, as datas, enfim, tudo como tem que fazer, informações da prova de inglês, a primeira fase, segunda fase, informações sobre o projeto de pesquisa. Não sei se alguém levantou a mão, mas acho que eu vou encerrar aqui essa primeira parte da apresentação, que aí eu paro a gravação e a gente segue numa conversa para tirar as dúvidas e poder efetivamente conversar. O professor Roberto Marques também trouxe aqui a informação do laboratório do Mobilab, que é onde tem mais informações sobre as pesquisas que ele realiza, que está aqui no chat também, para quem tiver interesse em conhecer. Só vou parar aqui a apresentação.